Excelente sexta-feira, galera! Começando mais um episódio do canal Garou Falando, hoje o terceiro da série, e hoje a gente vai continuar na questão da definição de metas, só que agora um assunto novo, claro, sobre como você definir as suas metas de forma clara e estruturada, né? O que é uma meta bem clara e estruturada, tá? Então, assim, no episódio passado eu pedi para que você definisse no máximo 4 objetivos, tá? Para encaixar aqui na roda da vida com o mapa astral, que foi esse mix que a gente fez, né? E além disso, a criação de hábitos, né? Nos espaços vagos aqui que sobraram, né? Você encaixaria os 4 objetivos, né? No máximo 4 objetivos, e nos espaços vagos os hábitos que você quer criar. Então, assim, já em cima do meu caso, né? No próximo mês que vai entrar agora, que é o mês de Touro, eu não tenho um objetivo grande aqui em recursos financeiros, então eu vou criar um hábito, tá? Que é o que eu vou falar hoje aqui, um exemplo pessoal meu em cima desse hábito e como definir bem esse hábito ou objetivo que você quer, tá? Então, assim, antes de mais nada, eu queria explicar só uma coisinha que eu acho que é importante da questão das fases da Lua, tá? Como eu pensei em encaixar isso, tá? E aí eu quero dividir isso com você. Tá? Como é que funciona as fases da Lua? Eu já falei isso em outros episódios, hoje a gente vai reforçar bem, vou até mostrar um calendário lunar que eu tenho aqui em casa. Então, nós estamos na fase da Lua minguante agora. Então agora, em fase de Lua minguante, que é a semana, né? Essa semana, realmente não é para fazer nada, não é para iniciar nada novo, porque ela está minguando, né? Então, assim, qual é a ideia? É uma semana de reflexão e já começar a pensar nos objetivos do próximo mês, tá? Sempre vai ser assim. Então, quando é a hora de plantar a semente, de começar a executar, né? Começar a trabalhar em cima desse objetivo novo, na Lua nova, tá? Então, assim, deixa eu pegar aqui rapidinho o calendário, mostrar como ele funciona, né? Tá vendo? Ele tem semana a semana todas as fases da Lua, tá? De cada mês. Aqui tá nos meses, né? Como é um calendário lunar em cima dos 12 meses do nosso calendário gregoriano, tá? Mas ele funciona porque você consegue acompanhar aqui quais são as fases da Lua, tá? A gente tá agora aqui, ó, em maio, né? Na primeira semana, né? Quer dizer, exato, na primeira semana, e ela tá aqui, ó, minguante, como eu falei, tá apagadinha, ó. Ela tá apagadinha até virar a lua nova, que você quase não vê ela no céu, que vai ser a lua nova de Touro, tá? Só que aí pelo calendário cabalístico, a lua nova cai aqui na segunda-feira, 6 de maio. E aí o que vai acontecendo? Aqui é a hora de plantar a semente, né? E aí você vem trabalhando o seu objetivo ao longo do mês, né? Ela vai crescendo até chegar na lua cheia, lá por volta do dia 18, tá certo? Ó, 18 de maio ela chega na lua cheia. E aí ela vai pegando essa semana toda aqui ainda de lua cheia e vai começando a minguar até virar a lua nova de novo no mês seguinte. Aí já que é Touro, aí já vai para o mês de Gêmeos, certo? Então, olha só, vou até ler o que está escrito aqui sobre cada fase da Lua, tá? Então, na lua nova ele fala o seguinte: abertura de ciclo, né? Período fértil para tudo que é novo. Tempo de plantar sementes, novos projetos, ideias, trabalhos e hábitos. Ó, até a palavra que a gente acabou de falar dos hábitos. Todas as possibilidades estão presentes numa lua nova, tá? Ela, na verdade, o primeiro dia, que é efetivamente a lua nova, tem a semana da lua nova, mas o primeiro dia, que é o 6 de maio, relativo ao mês de Touro, né? Se você for na descrição do vídeo, do segundo vídeo, eu botei lá no nosso calendário como tá cada mês, né? Cada signo, né? Mês a mês, né? Porque, repetindo, não é do dia 1º ao dia 30 do mês. Esquece o nosso calendário tradicional. Você tem que comparar com o calendário lunar. Ele vai pegar exatamente fatia de um mês e de outro. Então tá lá na descrição do vídeo, do segundo vídeo, eu botei todos os meses, todos os 12 signos e onde encaixa cada um, tá? Então, o primeiro dia, ele define, tá, toda a energia do mês inteiro. Então, é a lua nova. Aí, na lua crescente, ele fala continuidade e movimento. Você vai continuar trabalhando em cima do seu hábito novo que você quer implementar, da sua meta.
Então é preciso coragem e força de vontade para prosperar. A energia dessa fase dá a tônica de todo o ciclo, tempo propício para lapidação, ou seja, você vai começar a trabalhar em cima do que você vai começar a lapidar, vai começar a melhorar, aperfeiçoar, ajustar o seu objetivo definido na lua nova. A lua cheia é o tempo de colheita, tá? Frutos maduros, confirmação e celebração dos nossos desejos. Estamos na nossa máxima potência, atenção com a força de cada emoção, cuidado para não transbordar. E por último, a lua minguante, tá? É um momento oportuno para a limpeza, ou seja, é a semana que a gente está agora, tempo de se recolher, desintoxicação, tá? Aproveite para se desfazer daquilo que não te serve mais, cultivo de energia para renascer na próxima lua, tá? Então, é exatamente o que eu falei, estamos na minguante agora, tempo de reflexão e tal, e já definir, escolher, aproveitar que você está vendo o vídeo agora e definir o seu objetivo, tá? Ou o seu hábito novo para o próximo mês, o mês de Touro. Então, como a gente define uma meta bem clara e estruturada? Você tem que considerar, né, aqui é uma técnica, né, a gente chama de meta esperta, você tem que considerar esses 7 itens aqui, tá? Então a sua meta ela tem que ser específica, sistêmica, positiva, deve ter evidências, quais os recursos que você tem que ter para conquistá-la, para atingi-la, qual o tamanho dela e as alternativas. Então vou explicar um pouquinho de cada coisa em cima do meu exemplo do financeiro, que eu quero criar esse hábito aqui. Então assim, lembra aqueles 3 processos da mudança que a gente tem que ter? Primeiro você tem que querer fazer, né? Eu falei isso no vídeo passado. Primeiro você tem que querer fazer. Segundo, você tem que saber como, né? E o terceiro, você tem que se permitir, né? Então eu peguei aqui, eu vou acompanhar, que eu não tenho slide nem nada. Se tivesse um slide aqui a gente ia seguindo o slide, mas do que eu fiz sobre o meu planejamento em relação ao mês de Touro, né? O que você quer? Poupar dinheiro, tá? Mas se esse fosse o meu objetivo, simples e puramente poupar dinheiro, isso está muito genérico. Isso tem que ser mais específico, tá? Então, o que eu desejo especificamente é economizar X por mês, tá? X por mês em reais com lazer, quanto à alimentação e entretenimento. Então eu quero nessa área de alimentação e entretenimento economizar X por mês, né? Aí qual é o contexto, tá? Que eu quero que isso aconteça? Qual é o contexto? Então é o onde, o quando e com quem, né? Eu quero isso, que isso aconteça em casa, tá? Com a minha família até dia 27 de maio, tá? Assim, o legal é que toda meta tem que ter uma data limite ou um prazo, tá? Como a gente, né? Às vezes a gente quer implementar um monte de coisa junto, e aí eu acho que é o grande aliado essa roda da vida com o mapa astral aqui, porque acaba que cada energia do mês te limita, né? Se você começar a trabalhar em cima disso aqui, comprar a ideia, te limita numa data. Por que 27 de maio? Porque é a lua nova dia 6 de maio, aí eu tenho a lua crescente e a lua cheia, né? E aí o 27 de maio é o final da lua cheia, da semana da lua cheia, entrando na minguante, que aí eu já tenho que estar com o negócio implementado. E aí se você pegar, olha que interessante, vou começar isso dia 6 de maio, que é segunda-feira agora, 21 dias, que são 3 semanas, vezes 7 dias, dá exatamente o 27 de maio. Quem leu o livro O Poder do Hábito, ele fala que você consegue implementar um hábito novo em 21 dias, né? Coincidência isso? Interessante, né? Estava observando isso e achei bem interessante. E se a gente trabalhar em cima da energia das luas, como eu expliquei, né, em cima do calendário, eu acho que é melhor ainda, né? Porque aí a gente fica com um negócio bem controlado. O que você quer ver, ouvir e falar para si mesmo, né? Ou falar para si mesmo e sentir, tá? Eu vou botar essas perguntas todas depois na descrição desse vídeo para auxiliar vocês, porque é muita informação. Então, assim, quem quiser traçar a sua meta, seu objetivo, seu hábito em cima disso aqui, vai acompanhando essas perguntas depois. Então, assim, o que você quer ver? Por que isso? Também específico, tá? Eu quero ver que é possível ter entretenimento em casa.
eu quero ouvir agradecimentos e elogios, né, que tá legal, e aí eu vou explicar em cima de que esses agradecimentos e elogios, já vou explicar. Eu quero sentir o quê? Alegria e bem-estar de aproveitar mais o ambiente da minha casa, tá? E aí você vê que é interessante. Tudo isso como uma oportunidade de economizar dinheiro com lazer, tá? Então, já falei do específico. Uma meta, então, né? Ou seja, só repetindo, se fosse só o objetivo poupar dinheiro, estava muito genérico. Tua meta tem que ser específica, tem que ser clara, tá? Para você exatamente conquistar. Então, assim, o valor que eu botei aqui X, né? Porque não tem necessidade de a gente ficar abrindo valores, mas assim, o valor X que eu coloquei aqui eu começo a dar o meu norte em cima daquele valor ali, né? Eu começo a trabalhar em cima daquilo ali e aí vão ter os outros artifícios aqui para a gente chegar nesse valor. Então, ela tem que ser positiva também, tá? Então, ela tem que ser positiva. Eu vou deixar o sistêmico por último. Ela tem que ser positiva no sentido de que eu não poderia dizer o seguinte: a minha meta é não gastar mais dinheiro, não quero gastar, não quero. Nunca coloque no negativo, nunca não, né? Sempre no positivo. Então, por isso que eu já coloquei no economizar 1.000, né? Ou se eu quisesse colocar também, tipo, sobrar mais dinheiro, né? Sobrar X valor por mês com o lazer, quanto a alimentação e o entretenimento. E o tamanho dela, tá? O tamanho dela também é importante nesse sentido aqui de saber o seguinte: isso aqui é muito grande para eu conquistar ou é possível? Porque se fosse um objetivo grande, pô, eu tô aqui, eu ia ter um mês aqui para conquistar isso, era melhor deixar para o ano que vem, dar a volta nesse mapa aqui e implementar, lembra aquelas metas de um ano e tal, né? Você vê, a minha primeira meta aqui tá lá no mês de Virgem, né? Depois eu vou abrir para vocês no momento propício. Então, assim, ainda falta, tá? Então, essa questão da economia do dinheiro, que está até ligada a esse objetivo grande aqui, que é aquela viagem, né, que eu falei em um dos vídeos, eu consigo implementar agora, entendeu? Então, o tamanho dela não é uma coisa tão distante assim, tá? Então, normalmente essa questão do tamanho, ela está ligada com o que te impede, as suas limitações de conquistar. Então, assim, quais são as minhas principais limitações? No máximo, uma falta de planejamento, aí, ou preguiça de estar fazendo as coisas em casa para poder economizar. Então, assim, no máximo seria isso, tá? Mas você tem que ter noção do que pode te limitar e no tamanho desse objetivo. Ele é atingível, né? Então, assim, eu acho que é plenamente atingível isso aqui em 21 dias. É uma questão de criar esse hábito e depois manter, tá? Isso aqui a gente não vai trabalhar só no mês de Touro. E tem uma coisa muito interessante na minha questão pessoal, que no meu mapa astral, né? Então eu estou falando de uma coisa particular, no meu mapa astral, o meu meio do céu, que normalmente está ligado à sua missão e propósito de vida, é em Touro. E assim, aí eu tenho muitas coisas, né? E a Cabala acredita em vidas passadas, fala de vidas passadas. Se o meu meio do céu é em Touro, na minha vida passada eu fui Escorpião, né? Então, que é outro eixo aqui, a gente vai falar depois sobre isso em outros programas, tá? Vou falar mais sobre isso, você vê que o outro eixo aqui é o Escorpião. Então, assim, eu tenho assim, uma questão dos apegos, né? Então, trabalhar essa questão do dinheiro é muito importante para mim, né? É como se fosse uma correção que eu tivesse que fazer nessa vida, né? Então, eu vim como taurino justamente para trabalhar essa questão de valores e tal. Então, assim, quando eu era criança, aí você começa a entender as coisas. Quando eu era criança, Touro gosta muito também de comida, né? Touro é meio, tipo, fominha, né? Conhecido por ser fominha. Então, assim, quando eu era criança, uma coisa ligada à outra. Eu era gordinho e tal, papapá, comia bem e tal, e não gostava de dividir as minhas coisas com ninguém. Tipo assim, vamos dar uma prova de um prato aqui, até pro meu pai ou pra minha mãe. Eu não gostava de dividir, ou brinquedos assim, brincando na praia, criancinha mesmo, sei lá, 4, 5 anos,
brincando na praia com os brinquedos, os coleguinhas e tal querendo pegar os brinquedos, eu não deixava. Então por quê? Não é porque eu era egoísta ou algo do tipo. Aí você hoje vai entender que isso já veio de uma outra vida e eu tava ali, porra, querendo proteger os bens, entendeu? E aí, tipo, de repente por ter perdido alguma coisa numa outra vida como escorpiano, né? E você vê, assim, eu não estou querendo misturar os assuntos, a gente está falando das metas, de como definir uma meta, mas o canal ele é assim, ele é polivalente mesmo, cara. A ideia do meu canal é que a gente fale sobre, como eu te falei, assuntos como ciência, espiritualidade, tudo misturado, porque é isso que é interessante e é bom para o seu autoconhecimento, como eu acabei de te dar um exemplo do meu autoconhecimento agora. Né? Então, por que eu tenho essa dificuldade aqui e eu tenho que trabalhar isso? O importante é você reconhecer e trabalhar isso. Então, basicamente eu falei do específico, da sua meta tem que ser positiva, sempre no positivo, tá? E do tamanho dela. Então isso é o que eu quero fazer, né? O que eu quero e o que eu vou fazer a respeito. Agora, saber como seria, qual a pergunta genérica que você teria que se fazer, saber como está ligado à estratégia, né? Você sabe fazer aquilo? É estratégia mental também. Então assim, no que você vai focar, tá? Então o meu foco, né, ela vai se encaixar aqui na questão da quais são as evidências que eu vou ter se eu estou atingindo essa questão da economia, de X valor em lazer, tá? Os recursos que eu tenho para isso e as alternativas, tá? Então assim, como eu vou saber que eu estou conseguindo? Então, se eu estiver sempre comendo com a minha família e me divertindo em casa, tá? Eu já sei que eu vou estar conseguindo, entendeu? Já é um bom indicador, você precisa ter os indicadores, tá? Então, os recursos que eu tenho, tá? O que eu preciso, o que eu já tenho para me ajudar de recursos internos ou externos, tá? E o que eu preciso desenvolver ou preciso providenciar. Então, assim, o que eu tenho de recurso? Eu sei cozinhar, é um recurso interno, tá? Uma habilidade, né? Eu tenho já livros de receita em casa, a gente tem Netflix, né? Nós compramos alguns jogos, então isso a gente já tem, ó. Compramos alguns jogos jogos de criança mesmo, jogos infantis, antigos, aqueles retrô, né? Recentemente, então jogo de carta, jogo da vida, né? Então o que eu precisaria, né? Basicamente, organizar o meu material de cozinha, tá? Ver os utensílios, de repente dar uma melhorada nos utensílios, mas com o que eu já tenho já dá para cozinhar em casa, tá? Provavelmente eu vou ter que comprar uns novos e aí nessa organização já sobra alguns para doar, posso doar alguns usados, então, ou seja, já estou beneficiando outras pessoas aí na história, né? Que é sempre essa organização de casa é muito importante. E, assim, que passos que eu preciso dar? Qual o primeiro passo? Então, o que eu te falei, organizar a cozinha, né? Aproveitando para doar coisas mais usadas e fazer uma lista de compras do mês, aquele planejamento mesmo de ir no mercado e tal, comprar logo as coisas para o mês, para ter aquele estoque em casa e você não precisar ficar indo em restaurante e tal, porque passou um aperto aqui, não tem comida em casa, e agora? Vamos no restaurante. Então é tudo um planejamento, porque às vezes isso acontece de você não estar preparado, faltou alguma coisa, aí você tem que pedir comida em casa, iFood, papapá, ou sai. Não que não tenha os prós de ir no restaurante, né? E aí eu falo disso depois aqui, que é na parte sistêmica, tá? Só para finalizar, questão das alternativas, tá? Que dificuldades ou desafios podem aparecer durante o processo e como você vai lidar com eles. Então, assim, não é uma questão da dificuldade, mas uma questão que pode acontecer é de começar a ficar monótono no negócio, tá? E a questão das datas especiais também, como é que a gente vai fazer, né? Como é que eu pensei nisso? Então, assim, primeiro, para ultrapassar a monotonia, tem que usar a criatividade para fazer receitas novas. Por isso já tem livro aqui em casa. Então, isso é até legal porque você começa a ter que sair da zona de conforto, né? Então, fazer receitas novas, cozinhar, isso tudo gera um esforço, porque você está saindo daquele habitual, né? Podemos também pedir comida em casa nas datas especiais, as datas especiais que surgirem,
né? Você acaba, às vezes, tendo um custo alto em restaurantes, essas coisas, até com bebida alcoólica, que é caro. Se você comprar no mercado e tal, e tiver em casa, fica muito mais em conta, né? Então, assim, no geral, tá? Para finalizar, o que eu preciso me permitir para a mudança, né? Que seria a terceira fase do processo lá, de querer fazer, tá? Já quero, já demonstrei isso. Saber como, tá? E o se permitir, que é o que? Entra na parte sistêmica aqui, tá? Ou seja, o que isso significa para mim? Por que isso é tão importante para mim? Então, porque eu acredito que vai unir a família, tá? Então tem um benefício de unir a família em bons momentos, como cozinhar juntos, as compras de mercado, planejar um filme juntos que iremos assistir, não precisa ir no cinema, pode ver no Netflix, né? Jogos e brincadeiras juntos, tá? Então, assim, o que eu ganho? Eu acho que essa mais interação familiar. Você vê que olha só como é que está atingindo outras áreas aqui, está atingindo uma área da família, tá certo? O que eu posso perder com isso aqui? Talvez um pouco de conforto, de vida em sociedade, né? De estar, né? Mas a gente pode fazer outros programas fora, tá? Então, assim, talvez atinja um pouco aqui essa outra área de vida social, pode ser essa área aqui de criatividade, hobbies e diversão, né? Que é o lazer em si, mas a gente está indo de outras formas, né? Tem outras alternativas para organizar isso. Então, gente, basicamente é isso que eu deixo hoje para vocês. Espero que tenha ficado mais clara essa questão de como, literalmente, como ter uma meta mais clara, mais bem definida. Não é uma coisa, né, assim, que você tem que jogar, vamos jogar para o universo que eu quero isso. Não, tem todo um passo a passo, como falei, vou botar isso na descrição do vídeo. E no próximo programa a gente vai falar um pouquinho sobre níveis neurológicos, tá? Sobre a tétrade do comportamento humano, né? Como a gente é estimulado, né? Como a gente funciona, como a nossa estrutura funciona, tá? Então, te aguardo na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau.